Você já sentiu que está perdido? Como se estivesse vivendo no automático, apenas passando pelos dias, sem saber para onde está indo. Talvez você esteja carregando um peso que ninguém vê, uma dor que você não consegue explicar. A sensação de estar lutando contra algo invisível, mas real. Pode ser uma ansiedade que aperta o peito, um problema financeiro que parece não ter solução, um relacionamento quebrado que te faz questionar seu valor, ou até aquela solidão profunda que surge mesmo quando você está cercado de pessoas. E nesse momento, você pode estar se perguntando: por que minha vida está assim? Será que existe uma saída? Agora, imagine por um instante que existe uma chave capaz de mudar completamente sua história. Algo que não apenas melhora a sua vida, mas que te transforma por dentro, te fortalece, te dá clareza e uma nova esperança. Essa chave existe, e o nome dela é fé. Mas eu não estou falando de acreditar de um jeito superficial ou de apenas pensar positivo. Estou falando de um poder real, algo que pode mudar seu coração, sua mente e até as circunstâncias ao seu redor. A fé não é uma fuga. A fé é a força que te sustenta quando tudo desmorona. E hoje, eu quero te mostrar como a fé pode transformar sua vida. Se você chegou até aqui, eu acredito que não foi por acaso. Deus tem algo para te dizer hoje. Então, fica comigo até o final, porque o que eu vou compartilhar, como você pode redefinir completamente o seu destino. A fé pode mudar tudo. Por que tantas pessoas se sentem perdidas? Vivemos em um mundo que nunca esteve tão conectado e, ao mesmo tempo, nunca nos sentimos tão sozinhos. A cada dia, somos bombardeados por notícias ruins, crises, expectativas irreais e uma pressão constante para sermos fortes o tempo todo. Parece que precisamos ter todas as respostas, resolver todos os problemas e, de alguma forma, nunca demonstrar fraqueza. Mas a verdade, isso é impossível. Muita gente não fala sobre isso, mas existe uma dor silenciosa que cresce dentro de nós quando tentamos carregar tudo sozinhos. A pressão financeira, as contas chegando, as dívidas acumulando, o medo do futuro. Será que vou conseguir pagar tudo? Será que vou perder tudo? A instabilidade emocional, a ansiedade, o medo do amanhã, as noites sem dormir, a sensação de que algo sempre está prestes a dar errado. Os relacionamentos quebrados, discussões, traições, distanciamento, amizades que se desfazem, famílias que se separam. Será que um dia vou encontrar alguém que realmente se importe? O vazio existencial. Tudo parece bem por fora, mas por dentro nada faz sentido. Você conquista coisas, mas a felicidade nunca dura muito tempo. E o que o mundo nos ensina diante disso? Seja forte, engole o choro, vai dar um jeito sozinho. Foca no trabalho e ignora os sentimentos. Mas esse é exatamente o problema. Nós tentamos resolver tudo sozinhos. A verdade é que nós não temos controle sobre tudo. Não conseguimos controlar o futuro. Não conseguimos impedir que dificuldades aconteçam. E por mais que tentemos, não conseguimos preencher o vazio dentro de nós com coisas materiais ou reconhecimento externo. E é justamente aqui que entra a fé. Não como um último recurso, como se fosse um plano B, mas como a base que sustenta tudo. A fé não é uma fuga da realidade. Pelo contrário, ela nos dá a força para enfrentá-la. Ela nos ensina que não precisamos carregar esse peso sozinhos. Que existe um Deus que nos ama e que está no controle, mesmo quando tudo parece fora de controle. E quando entendemos isso, algo muda dentro de nós. A ansiedade dá lugar à paz. O medo dá lugar à esperança. A insegurança dá lugar à confiança. Se você já se sentiu assim, eu quero que saiba, você não está sozinho. E mais importante do que isso, existe uma saída. O que é a fé e como ela opera? Afinal, o que realmente significa ter fé? Muitas pessoas confundem fé com otimismo ou pensamento positivo. Mas fé não é apenas acreditar que tudo vai dar certo. Fé é confiar em Deus mesmo quando tudo parece dar errado. A Bíblia nos ensina em Hebreus 11:1. Ora,
A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso significa que a fé não se baseia no que nossos olhos enxergam, mas no que Deus prometeu. Ter fé é olhar para uma porta fechada e crer que Deus pode abrir uma ainda maior. É estar no meio da tempestade e acreditar que Deus continua no controle. É não saber qual será o próximo passo, mas confiar que Deus já escreveu o caminho. A fé nos conecta ao impossível. Um dos maiores exemplos disso na Bíblia é a história de Abraão. Deus prometeu a ele que faria de sua descendência uma grande nação. Mas havia um grande problema. Ele e sua esposa, Sara, já eram idosos e não tinham filhos. Aos olhos humanos, isso era impossível. A lógica dizia que não havia mais esperança. As circunstâncias mostravam que era tarde demais. Mas Abraão creu na promessa de Deus. E mesmo depois de anos de espera, Deus cumpriu o que havia prometido. Isso nos ensina algo poderoso. A fé não se baseia no que parece possível, mas no que Deus é capaz de fazer. Fé não é emoção, é convicção. Muita gente acha que fé é apenas um sentimento, mas a fé não depende das nossas emoções, porque elas mudam o tempo todo. Em um dia, podemos estar motivados, cheios de esperança. No outro, podemos nos sentir fracos, sem direção. Mas a fé permanece firme, porque ela não se apoia no que sentimos, mas no caráter de Deus, que nunca muda. É por isso que muitas vezes a fé exige que confiemos antes de vermos a resposta. Jesus disse a Tomé: "Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram." João 20:29. Isso significa que fé não é esperar para crer, mas crer antes mesmo de ver. Como a fé opera na prática? Talvez você esteja se perguntando: mas como eu coloco essa fé em ação no meu dia a dia? Aqui estão 3 formas práticas de viver uma fé verdadeira. Primeiro, a fé é confiar, mesmo quando não entendemos. Nem sempre Deus nos dá todas as respostas imediatamente, mas Ele nos pede para confiar nele. 2, fé é agir com obediência. Quando Deus chamou Pedro para andar sobre as águas, ele precisou dar o primeiro passo. Fé não é apenas acreditar, é também agir conforme Deus nos guia. 3, fé é descansar no controle de Deus. A fé verdadeira traz paz. Quando confiamos que Deus está no controle, não precisamos mais viver ansiosos ou desesperados. A fé transforma porque nos conecta ao poder de Deus. Se você está enfrentando algo difícil agora, quero te dizer: Deus não te abandonou. Ele continua no controle. A pergunta que fica é: você está disposto a confiar nele, mesmo quando não vê a solução? Na próxima parte, eu vou te mostrar testemunhos reais de pessoas que viveram milagres através da fé. Fica comigo, porque o que vem agora pode fortalecer a sua jornada. Testemunhos reais. A fé em ação. A fé não é apenas um conceito bonito. Ela é real, viva e já transformou a vida de milhões de pessoas ao longo da história. Eu poderia te dar milhares de exemplos de milagres, curas, reviravoltas incríveis, mas quero te trazer para algo mais próximo, algo que pode tocar o seu coração de forma pessoal. Pensa nisso. Quantas pessoas já superaram doenças, crises e dificuldades simplesmente porque confiaram que Deus estava no controle? Talvez você conheça alguém que foi curado de uma doença que os médicos já tinham desenganado. Ou alguém que, contra todas as probabilidades, encontrou uma saída para uma situação impossível. Ou até mesmo alguém que estava perdido, sem rumo, e encontrou na fé uma razão para viver. Talvez você já tenha vivido um milagre. Agora, pensa na sua própria vida. Já houve um momento em que tudo parecia perdido, mas de alguma forma você continuou em pé? Uma situação que parecia sem solução, mas, de repente, algo inesperado aconteceu? Uma fase difícil em que você sentiu uma paz que não fazia sentido, mas que te sustentou? Isso não foi coincidência. Isso não foi sorte. Foi Deus agindo. Mesmo quando você não percebe, Ele está trabalhando nos bastidores da sua vida. Histórias que comprovam o poder da fé. Agora,
quero te contar alguns testemunhos reais de pessoas que viveram o impossível através da fé. A história de uma mãe que não desistiu. Uma mulher recebeu um diagnóstico terrível. Seu filho, ainda bebê, tinha uma doença incurável. Os médicos disseram que não havia nada a ser feito. Mas em vez de se desesperar, essa mãe escolheu crer. Ela orou, confiou e colocou sua fé em ação. E o que aconteceu? Os exames começaram a mudar. Os médicos não souberam explicar. E contra todas as expectativas, aquela criança foi curada. Isso é fé em ação. O empresário que quase perdeu tudo, um homem de negócios bem-sucedido, passou por uma grande crise financeira. Ele perdeu tudo: dívidas, falência, humilhação. Ele pensou que sua vida tinha acabado, mas em meio ao caos, ele decidiu entregar tudo nas mãos de Deus e acreditar que ele tinha um propósito até na perda. Ele não desistiu, continuou agindo e confiando. Deus abriu portas inesperadas. Ele reconstruiu sua vida e voltou ainda mais forte. A fé dele foi testada, mas ele escolheu confiar, e Deus honrou sua fé. O jovem que queria acabar com a própria vida, e tem também a história de um jovem que, em meio à depressão, não via mais sentido em continuar vivo. Ele achava que nada mudaria, que ninguém se importava, mas no seu momento mais sombrio, ele fez uma oração sincera, pedindo a Deus um sinal. E então, algo aconteceu. Ele recebeu uma mensagem inesperada de alguém dizendo exatamente o que ele precisava ouvir. Ele sentiu uma paz que nunca tinha sentido antes. Ele encontrou um propósito e decidiu viver. Hoje, ele ajuda outras pessoas a encontrarem essa mesma fé que salvou a sua vida. Se Deus fez isso com eles, Ele pode fazer com você. O mesmo Deus que operou milagres no passado, continua agindo hoje. Talvez você esteja vivendo um momento difícil agora. Talvez você esteja se perguntando se ainda há esperança para você. A resposta é sim. Seja qual for o seu problema, Deus não te esqueceu. Ele está ao seu lado, esperando que você confie nele. A fé move montanhas. E agora, a grande pergunta: você está disposto a dar esse passo de fé? Na próxima parte, eu vou te mostrar como você pode fortalecer sua fé e viver tudo o que Deus tem para você. Fica comigo e deixe seu like. Como você pode fortalecer sua fé hoje? Talvez agora você esteja se perguntando: tá, mas como eu faço para ter essa fé viva? Como eu posso fortalecer minha fé e viver essa transformação? A fé não é um sentimento passageiro. Ela é como um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte ela fica. E a boa notícia? Você pode começar agora. Aqui estão 3 passos práticos que podem mudar a sua vida. 1. Conheça a palavra de Deus. A Bíblia diz em Romanos 10:17: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Isso significa que quanto mais você se alimenta das promessas de Deus, mais sua fé cresce. Quando você lê a Bíblia, você descobre quem Deus é e o que Ele já prometeu para a sua vida. Você começa a ver além das circunstâncias, porque sua confiança passa a estar na verdade eterna de Deus. A palavra é como uma semente. Quanto mais você planta no seu coração, mais frutos de fé você colhe. Dica prática: comece lendo um capítulo por dia. Se não sabe por onde começar, leia os Salmos para fortalecer seu coração e os Evangelhos para conhecer mais sobre Jesus. 2. Ore e se conecte com Deus. Muita gente pensa que precisa de palavras difíceis ou orações longas para falar com Deus. Mas Deus não está interessado em discursos bonitos. Ele quer o seu coração sincero. A oração é a ponte entre você e Deus. Mas eu não sei orar direito. Não se preocupe. A oração é simplesmente conversar com Deus como um filho fala com um pai amoroso. Quando você ora, você fortalece sua relação com Deus. Você libera suas preocupações e encontra paz. Você aprende a ouvir a voz de Deus no seu coração. Filipenses 4:6-7 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus,
que excede todo o entendimento, guardará seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Dica prática: separe pelo menos 5 minutos do seu dia para orar. Fale com Deus como se estivesse conversando com um amigo. Ele te ouve. 3. Cerque-se de pessoas de fé. A sua fé cresce quando você está cercado de pessoas que também creem. Você já percebeu que quando anda com pessoas negativas, você acaba absorvendo essa negatividade? Da mesma forma, quando você caminha com pessoas de fé, sua fé se fortalece. Elas te incentivam a confiar em Deus, mesmo nos momentos difíceis. Elas te lembram das promessas de Deus quando você esquece. Elas te ajudam a permanecer firme na caminhada espiritual. Provérbios 27:17 diz: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Dica prática: busque uma igreja ou um grupo de oração. Se não puder ir presencialmente, conecte-se online com comunidades cristãs. Caminhar sozinho é mais difícil. A decisão está nas suas mãos. Agora que você sabe como fortalecer sua fé, a pergunta é: você está disposto a dar esse passo? Comece hoje. Leia um trecho da Bíblia. Faça uma oração. Encoraje alguém ao seu redor. Não espere sentir fé para agir. A fé cresce quando você a pratica. Confie. Deus está com você nessa jornada. A fé começa com um passo. Agora que você viu o poder da fé e como ela pode transformar sua vida, eu preciso te perguntar: você realmente deseja uma mudança real? Então comece agora. Não espere o momento perfeito. Não espere as circunstâncias mudarem para começar a crer. Creia primeiro, e então as circunstâncias vão mudar. Jesus disse em Marcos 11:24: portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim sucederá. Isso significa que a sua fé ativa o mover de Deus na sua vida. Se você está esperando um sinal para dar esse passo, esse é o seu sinal. Hoje pode ser o dia da sua transformação. Deus tem algo grandioso para você, e tudo começa com um simples passo de fé. Você está disposto a dar esse passo hoje? Agora quero ouvir você. Você já viveu algo que só pode ter sido a mão de Deus? Talvez um livramento, uma cura, uma porta que se abriu quando tudo parecia impossível. Compartilhe seu testemunho aqui nos comentários. Seu testemunho pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir para fortalecer a fé. E se essa mensagem tocou seu coração, não guarde só para você. Deixe o like para que esse vídeo alcance mais pessoas. Compartilhe com alguém que está precisando ouvir essa palavra. Se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que edificam sua fé. Que Deus te abençoe poderosamente. Nos vemos no próximo vídeo. A fé pode mudar tudo.